Amém. Eu tenho Glória uma ao pergunta. Senhor. Certo. Vocês atestam que o Senhor Jesus voltou como Deus Todo-Poderoso, que expressou a verdade realizando a obra do julgamento dos últimos dias. Como isso é possível? O Senhor realmente virá para nos levar para o reino dos céus? Como Ele pôde nos deixar para trás para fazer a obra do julgamento nos últimos dias? Eu acho que ao acreditarmos no Senhor Jesus e recebermos a obra do Espírito Santo, já vivenciamos a obra do julgamento de Deus. Amém. Amém. Existe comprovação nas palavras do Senhor Jesus. Pois, se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém. Amém. Cremos que o Senhor Jesus ressuscitou e ascendeu ao céu, e no Pentecostes o Espírito Santo desceu para agir nas pessoas. E isso já tinha feito as pessoas se culparem pelos seus pecados, pela justiça e o julgamento. Amém. Amém. Quando nos confessamos e nos arrependemos diante do Senhor, vivenciamos de fato o julgamento do Senhor. Amém. Amém. Acreditamos que, embora a obra do Senhor Jesus fosse a obra da redenção, depois que ele ascendeu aos céus, a obra feita pelo Espírito Santo, que desceu no Pentecostes, devia ser a obra do julgamento de Deus nos últimos dias. Amém. Amém. Se não fosse pelo julgamento, como seria? Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Estamos errados em aceitar assim? A obra do julgamento de Deus Todo-Poderoso, nos últimos dias de que falam, como ela se diferencia da obra do Senhor Jesus? Podem explicar claramente? Tudo bem. Como fiéis do Senhor, somos sempre tocados, repreendidos e disciplinados pelo Espírito Santo. Diante do Senhor, sempre estamos chorando e nos arrependendo. As boas condutas geradas são como fomos transformados pela nossa fé no Senhor. Não são o resultado da vivência do julgamento de Deus. Muito bem. Nós não entendemos. Nos comunica. Por favor, nos comunga. Tudo bem. Já que vocês reconheceram que o Senhor Jesus fez foi a obra de redenção e o caminho que ele trouxe ser, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. No que se baseiam para determinar que o Espírito Santo veio no Pentecostes para fazer a obra do julgamento nos últimos dias? Certo. Baseiam-se apenas nas palavras do Senhor Jesus, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vocês se atrevem a estar certos de que a obra feita pelo Espírito Santo era a obra do julgamento nos últimos dias? Há fundamento para isso nas palavras de Deus? O Senhor Jesus disse, o Espírito Santo chegou. Trata-se da obra do julgamento dos últimos dias? Não. 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 O Senhor Jesus nunca disse isso. O Senhor Jesus disse, e se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará nos últimos dias. Amém. O Senhor Jesus deixou muito claro que o que ele fez não foi a obra de julgamento. Ele irá somente expressar a verdade para fazer a obra do julgamento quando o Senhor Jesus voltar nos últimos dias. Entendi. Para confirmar, é errado para algumas pessoas se referir à obra do Espírito Santo na era da graça como a obra do julgamento de Deus. Ele tem razão. Quando confessamos nossos pecados e nos arrependemos, temos que ter a comoção e a obra do Espírito Santo para recebermos a graça de Deus, para desfrutar da paz e da alegria. Sim. Sim. Mas, quando alguém se arrepende ao Senhor e derrama-se em lágrimas, isso apenas significa que ele é movido pelo Espírito Santo. O objetivo é fazer o homem arrepender-se e qualificar-se para desfrutar a graça de Deus. Não é o efeito alcançado pela obra do julgamento de Deus nos últimos dias, ser purificado e tornado perfeito.
Sim, É sim. mesmo. A obra do Espírito Santo na Era da Graça é diferente da obra do Espírito Santo nos últimos dias. Isto está diretamente relacionado ao efeito e propósito que Deus pretende alcançar em cada estágio da sua obra. Vamos ouvir duas passagens das palavras de Deus Todo-Poderoso e entender o que é o julgamento. Tudo bem, vamos. Quando se trata da palavra julgamento, você irá pensar nas palavras que Jeová disse a todos os lugares e nas palavras de repreensão que Jesus disse aos fariseus. Por toda a severidade delas, essas palavras não são o julgamento do homem por Deus, apenas palavras ditas por Deus dentro de diferentes ambientes, isto é, em diferentes situações. Tais palavras não são como as palavras ditas por Cristo ao julgar o homem nos últimos dias. Nos últimos dias, Cristo usa uma variedade de verdades para ensinar o homem, expor a essência do homem e dissecar suas palavras e ações. Tais palavras abrangem várias verdades. O dever do homem, como o homem deveria obedecer a Deus, como o homem deveria ser leal a Deus, como o homem deve viver a humanidade normal, bem como a sabedoria e o caráter de Deus e assim por diante. Tais palavras são todas dirigidas à essência do homem e ao seu caráter corrupto. Em especial, tais palavras que expõem como o homem desdenha de Deus são faladas em relação a como o homem é a materialização de Satanás e uma força inimiga contra Deus. Ao realizar sua obra de julgamento, Deus não só torna clara a natureza do homem com apenas algumas palavras, como também a expõe, o tratamento e a poda no longo prazo. Tais métodos de exposição, tratamento e poda não podem ser substituídos por palavras comuns, mas pela verdade que o homem absolutamente não possui. Apenas métodos desse tipo são considerados julgamento. Só por meio de julgamento desse tipo é que o homem pode ser subjugado e completamente convencido a se submeter a Deus, e, além disso, ganhar verdadeiro conhecimento de Deus. O que a obra de julgamento produz é o entendimento do homem da verdadeira face de Deus e da verdade sobre a própria rebelião. A obra de julgamento permite que o homem ganhe bastante entendimento da vontade de Deus, do propósito da obra de Deus e dos mistérios que lhe são incompreensíveis. Também permite que o homem reconhece e conheça sua substância corrupta e as raízes de sua corrupção, bem como descubra a fealdade do homem. Tais efeitos são todos produzidos pela obra de julgamento, pois a substância dessa obra é, de fato, a obra de abrir a verdade, o caminho e a vida de Deus a todos aqueles que têm fé nele. Tal é a obra de julgamento realizada por Deus. A obra de julgamento é a própria obra de Deus. Portanto, ela deve ser naturalmente realizada pelo próprio Deus. Não pode ser realizada pelo homem em seu lugar. Como o julgamento é a conquista da raça humana por meio da verdade, é inquestionável que Deus ainda apareça como imagem encarnada para realizar essa obra entre os homens. Isto é, nos últimos dias, Cristo irá usar a verdade para ensinar os homens do mundo todo e revelar todas as verdades a eles. Essa é a obra de julgamento de Deus. Tudo que ela disse. Essas palavras realmente têm autoridade. É. Como vocês se sentem depois de ouvirem as palavras de Deus Todo-Poderoso? Maravilhosos. A obra do julgamento de Deus é um mistério. Sem a revelação de Deus, ninguém consegue enxergar, não é verdade? Sim, é verdade. Sim, é verdade. Deus Todo-Poderoso expôs claramente o que é o julgamento e os efeitos da obra de julgamento. Depois de ouvirem as palavras de Deus Todo-Poderoso, vocês entenderam a obra do julgamento de Deus nos últimos dias? Sim. Sim. A obra
do julgamento de Deus nos últimos dias é para especialmente purificar e salvar a humanidade. Não é simplesmente dizer algumas palavras de repreensão ou acusação para o homem. Nem a expressão da palavra liberta as pessoas da escravidão do pecado para receber a purificação, a salvação de Deus. Deus precisa expressar palavras suficientes para explicar todos os aspectos da verdade que a humanidade corrompida deve entender e às quais deve aderir para receber a purificação e a salvação, e revelar todos os mistérios de seu plano de gestão para a humanidade. Isto é 100 ou até 1000 vezes mais do que as palavras expressas pelo Senhor Jesus na era da graça. Isso é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. A obra do julgamento de Deus nos últimos dias está focado em expressar a verdade e a palavra de julgamento. Para julgar e expor o caráter satânico do homem que resiste e trai a Deus e a verdade dos homens que são corrompidos por Satanás, revelando completamente o caráter sagrado, justo e inofendível de Deus. Todos os aspectos da verdade sobre a intenção de Deus e as exigências, que tipo de pessoas irão receber a salvação ou a punição, são revelados para nós. Por vivenciar a obra do julgamento de Deus nos últimos dias, entendemos o propósito do plano de gestão dele. Nós podemos discernir entre coisas positivas e negativas. E claramente ver a face demoníaca de Satanás que resiste a Deus. Nós vemos através da corrupção profunda do homem por Satanás. E reconhecemos nosso caráter satânico que resiste e trai a Deus. Quanto à vontade justa de Deus, onipotência, sabedoria e todas as suas posses e seres, nós recebemos verdadeiro entendimento e passamos a temê-lo. Prostramo-nos no chão de vergonha, sentindo que não somos merecedores de viver perante a Deus. Nós desprezamos e renunciamos a nós mesmos. Gradualmente, nos apartando do vínculo do pecado, vivendo a imagem real do homem e nos tornando verdadeiramente tementes e obedientes a Deus. Esses são os aspectos de vivenciar a obra do julgamento de Deus nos últimos dias. Apenas esse tipo de obra é a obra do julgamento de Deus nos últimos dias. Todos vocês entenderam? Sim. Sim. É assim É o que ele verdade. disse, é tudo verdade. Isso é verdade. Vamos olhar para a Era da Graça. O Senhor Jesus apenas fez a obra da redenção e pregou a forma de arrependimento, mostrando somente o lado misericordioso e amoroso de Deus para com o homem. Sim, é verdade. Embora o Senhor Jesus tenha dito algumas palavras para julgar o homem, condenar e amaldiçoar os fariseus, elas não foram o foco da sua obra. O Senhor Jesus apenas fez a obra da redenção, centralizada no perdão dos pecados, no arrependimento e na concessão da graça. Não era a obra que centralizava em julgar e purificar os pecados do homem. Verdade. Então, a obra do Senhor Jesus Cristo gira em torno da obra de redenção, e ele expressou limitadas palavras que ensinaram o homem como se arrepender e confessar pecados, como ser humilde e paciente, como ser batizado, carregar a cruz, sofrer, etc. Nós precisamos recorrer às palavras do Senhor para nos arrependermos e termos nossos pecados perdoados, não sendo mais condenados pela lei e sentenciados à morte. Nós estaríamos qualificados para orar a Deus, desfrutar de sua graça e ser abençoados. Amém. Amém. É verdade. Esses são os efeitos alcançados pela redenção da obra de Deus na Era da Graça, que são completamente diferentes dos da obra de julgamento nos últimos dias. Nós entendemos. É verdade, eu concordo com tudo que ele diz. Sim, é verdade. No entanto, alguns acreditam que vivenciar a obra do Espírito Santo na Era da Graça e receber seu entendimento, repreensão e disciplina, conseguir orar em lágrimas, confessar seus pecados e ter boa conduta, é, na verdade, vivenciar o julgamento e a purificação de Deus.
Então, eu pergunto a vocês: será que conhecemos mesmo a origem de nossos pecados? Conhecemos a essência do nosso caráter satânico que resiste a Deus? Conhecemos a verdade sobre corrupção profunda do homem? Vemos claramente a essência maligna de Satanás? Não. Conhecemos o caráter justo, majestoso e inofendível de Deus? Estamos apartados do vínculo e controle dos pecados? Não. Nosso caráter satânico foi purificado? Não. Não. Nós nos tornamos reverentes e obedientes a Deus? Não. Se não realizamos essas coisas, como dizer que vivenciamos o julgamento e a purificação de Deus? Suas palavras estão certas. Sim. Vocês entenderam minha comunicação? Entendemos. A obra do Senhor Jesus na Era da Graça não foi a obra de julgamento. A obra de Deus Todo-Poderoso na Era do Reino é a obra do julgamento de Deus nos últimos dias. Amém. Amém. É isso Ele tem mesmo. razão. Conseguimos entender agora Amém. através dessa comunhão. Acreditávamos que, como fiéis do Senhor, a vivência da disciplina e repreensão do Espírito Santo e a capacidade de admitir a culpa e arrepender-se perante a Deus eram vivenciar o julgamento de Deus. Nós realmente não conhecíamos a obra de Deus. Se não fosse pela obra do julgamento de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, que revelou o mistério da verdade nesse aspecto, nós nunca teríamos entendido o que é a obra de julgamento. Estaríamos vivendo nossas próprias noções e imaginações sem saber. Sim, é verdade. É muito ignorante e patético. É verdade. É verdade. É tem toda muita razão. ignorância. Pela misericórdia e graça de Deus hoje, Amém. nós lemos as palavras de Deus Todo-Poderoso, que corrigiram nossas opiniões erradas. E vimos a forma de receber a salvação e entrar no reino dos céus. Sim, fomos esclarecidos. Ele comunicou muito bem. Graças a Deus por nos esclarecer e nos conduzir a este sinal. Irmãos e irmãs, vamos dar uma pausa e voltaremos logo. Pastor Song, como vai a reunião? Graças ao Senhor por essa proveitosa reunião de hoje. Eu não estou convencida. Passamos anos crendo no Senhor, chorando, confessando pecados e nos arrependendo perante o Senhor. Temos sido humildes, pacientes, amorosos com o próximo. Como podem dizer que não mudamos? Os efeitos alcançados pela obra de julgamento são comunicados claramente. Você ainda não entende? Se nossas lágrimas foram capazes de trazer mudanças nas nossas disposições e o efeito de entendimento de Deus, por que não reconhecemos o Senhor quando Ele veio? Por que ainda rejeitamos a Deus Todo-Poderoso? Exato. Isso mostra que nós não conhecemos a Deus e que não houve mudanças na nossa disposição. Não podemos trair a verdade quando falamos. Sim, nós ainda pecamos, mentimos e nos envolvemos em enganos. Como isso pode ser a ruptura da escravidão do pecado? Exato. Eles comungaram claramente o que é a obra do julgamento. Temos que aceitar a verdade. Não podemos mais nos apegar a nossas ideias. Sim, diaconisa. Eu aconselho.